Olá, meu amigo e minha amiga, seja muito bem-vindo a mais um editorial aqui do nosso canal. Vamos lá, o formato do canal agora vai ser menos papo, mais notícia. Seguindo ao que vocês pediram, eis-me aqui. Eu fiz a pesquisa, 12 mil pessoas, 12 mil de vocês, amigos, votaram e eu perguntei como você prefere o nosso editorial. Abordar mais notícias com explicações mais rápidas ou abordar menos notícias, mas que essas notícias sejam mais explicadas? Pois é, 83% de vocês querem a notícia mais acelerada, tempo de internet, não tem muito tempo a perder, né? Então, apenas 17 querem mais explicados. O que eu vou fazer? Vou tentar criar um vídeo extra para pegar as principais notícias e explicar, colocar um vídeo a mais, fazendo a explicação para quem gosta desse formato para agradar os 17%. O restante vamos acelerado aqui da forma que foi os últimos editoriais. Padrão não Fechado? chega nem metade. Então bora para cima. Vamos lá, vou começar aqui trazendo, vamos dizer assim, o feriado do Bolsonaro, né? Porque nós mostramos para vocês o que vai acontecer com o Lula. Lula vai para uma praia privativa, protegida pelo exército, e Bolsonaro tá como? Bolsonaro tá assim, ó. Padrão não chega nem metade disso aí. No meio do povo, ele tá em São José dos Milagres, tá, pessoal? Fica no Alagoas e o pessoal ali gritando mito e no meio do povo, e o povo lá participando. Então, assim, isso aqui gera uma comparação, deixa eu tirar o áudio para conversar com vocês, gera uma comparação inevitável. Essa matéria é do jornal Metrópolis. O ex-presidente Jair Bolsonaro foi recepcionado por banhistas nessa quarta-feira, dia 27, na praia de São Miguel dos Milagres, em Alagoas. Em vídeo publicado pelo deputado federal Eduardo Bolsonaro, é possível ver o ex-presidente cercado por apoiadores tirando foto com ele. Cadê o Lula? Provoca o Eduardo, filho do Bolsonaro. Bolsonaro passará o Réveillon em Alagoas. Ele foi recepcionado aos gritos de mito pelos banhistas na praia, que é uma das mais badaladas de Alagoas. Eu particularmente conheço São José dos Milagres, uma região belíssima, lindíssima, e de um povo bonito, um povo muito acolhedor. Toda vez que você vai lá, o povo é muito acolhedor. E o Bolsonaro foi e se embrenhou ao meio do povo. O Lula também devia seguir o mesmo exemplo, ir para o meio do povo, participar de eventos mais com o povo. Afinal, é um dos homens mais queridos do Brasil, segundo ele diz, não é? Então, deveria fazer assim também. Acho que seria muito interessante. E vamos continuar falando do Lula aqui, né? A matéria que eu trago para vocês agora é da Revista Oeste. Depois do escândalo sobre a Choquei e da questão do gabinete do ódio da esquerda, que ficou escancarado com a tragédia que envolveu a menina Jéssica de Araguari, o Lula fez um decreto, ou seja, tentou passar ali a PL das fake news na marra por intermédio de um decreto. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou um decreto que institui a Política Nacional de Cibersegurança e o Comitê Nacional de Cibersegurança no Brasil. O texto, publicado na terça-feira no Diário Oficial da União, vem à superfície na mesma semana da tragédia que envolve a estudante Jéssica Vitória Canedo, de 22 anos, que cometeu suicídio depois de ser alvo de difamação do perfil de fofoca Choquei. E aí muitas pessoas me perguntaram, mas não tem nada que possa ser feito contra Choquei? Eu digo para vocês, tem muita gente que por muito menos perdeu as redes sociais, teve que fugir do Brasil, teve muita gente que por muito menos foi presa. Pois é. Então teria muita coisa que daria para fazer em relação ao Choquei. Alguns trechos do decreto chamam atenção, especialmente porque não explicam como tal política será aplicada. Em um deles, por exemplo, o governo versa sobre a prevenção de incidentes e ataques cibernéticos, em particular aqueles dirigidos a infraestruturas críticas nacionais, a serviços prestados à sociedade. Para o cumprimento do decreto, haveria uma espécie de cooperação entre órgãos públicos e privados. E aí, quando a gente fala de regulamentação, de decretos, é muito complicado porque você não sabe ao certo quem será o responsável por fazer essa regulação, por dizer o que é certo, é errado. E aí, se você deixa a cargo ao governo Lula, a gente se depara com situações como essa aqui. Para quem não conhece, essa agência aqui é a Agência aos Fatos, é uma agência de checagem.
assim como a UOL também tem, o próprio Twitter, antigo Twitter, né, agora X tem. E aí, aos fatos diz o seguinte: para criticar o antecessor Bolsonaro e exaltar os feitos do governo do PT, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva repetiu ao longo do primeiro ano de seu terceiro mandato alegações enganosas, ou seja, falsas, sobre obras e infraestrutura. E aí, como que a gente pode ver o discurso do Lula falando em combater fake news, combater mentiras, se mentiras são espalhadas o tempo todo? Olha só o que a agência de checagem diz. Em primeiro ano de mandato, Lula repete alegações enganosas, ou seja, fake news mesmo, sobre fome, economia e sobre o governo Bolsonaro. Primeira fake news, o Lula disse: esse país, nós herdamos ele com 14 mil obras paralisadas. É falso. Lula, em discurso no Rio de Janeiro, repetiu 21 vezes a desinformação mais reproduzida por ele em 2023, foi usada para apontar erros da gestão do Bolsonaro. Na realidade, tinha 8 mil obras paradas no país no segundo semestre de 2022 e não 14 mil, segundo o TCU. E só para constar, só na área de educação, o governo Lula já começou agora, já foi anunciado mais de 1.000 obras paradas só na área de educação. Então, você vê que, na verdade, o discurso não é bem aquele que o Lula diz, né? Vamos lá, outra questão, falso. Nós encontramos 186 mil casas abandonadas do Minha Casa Minha Vida. Esse é o discurso do Lula. A alegação foi repetida por Lula em 9 ocasiões em 2023 para criticar o programa Casa Verde e Amarela da gestão Bolsonaro. No entanto, no dado citado pelo presidente, não corresponde apenas ao total de unidades habitacionais cujas obras estavam paralisadas em 2022. Inclui também casas com obras em andamento. Então, olha só, o Lula incluiu ali obras que estavam paradas desde a gestão do Lula, o Lula incluiu ali obras que estavam sendo realizadas e mentiu, espalhou uma fake news dizendo que essas obras estavam paradas. Essas obras estavam em andamento. Se isso não é fake news, não sei mais o que é, né? É uma agência de checagem que está dizendo, não sou nem eu, tá bom? Vamos lá, mais uma. Outra fala do Lula. O Brasil é o maior produtor de proteína animal do mundo. Foi Lula em um discurso durante a visita a Angola. Os dados da Organização das Nações Unidas mostram que o Brasil é, na realidade, o terceiro maior produtor de carne, atrás da China e dos Estados Unidos. Ou seja, mentiu mais uma vez aqui em relação a dados, né? Outra questão, Lula disse: quando eu deixei a presidência, o Brasil era a 6ª maior economia do mundo, quando voltei era a 12ª. Lula falou isso em uma entrevista ao canal Al Jazeera, tá? É aquele que passa pano para o Hamas. O Brasil só passou a ser a 6ª economia do mundo em 2011, no início da gestão Dilma Rousseff, segundo levantamento do FMI. Além disso, em 2002, fim do governo Bolsonaro, o país ocupava a 11ª e não 12ª. Mas o que a gente precisa entender, além da fake news aqui? É que os dados utilizados são dados nominais e não dados per capita. Eu já fiz um editorial explicando para vocês que essa história de nós somos a 9ª economia, nós fomos a 6ª. Não é bem assim, não. É um dado para inglês ver. Tá? É um dado para inglês ver. Não corresponde à realidade, não. Lula falou: e, graças a Deus, nós conseguimos acabar com a fome no país durante os governos do PT. O Lula falou isso em discurso em Parintins, no Amazonas. Dita no discurso de posse do parlatório do Palácio do Planalto e repetida em ao menos outras 7 ocasiões por Lula em 2023, a alegação é totalmente falsa. Desde o início da série histórica do IBGE, o país tem registrado milhões de pessoas na categoria de insegurança alimentar grave. Ou seja, como que a gente pode deixar para que este governo seja o responsável, e ainda tinha mais umas 5 ou 6, é para que o vídeo não ficar muito extenso, seja responsável por regulamentar o que você pode dizer ou não, sabe? Regulamentar o que é fake news ou não. Isso aí é muito arriscado e a gente sabe disso. Vamos lá. Você tem orgulho, né, dos seus parlamentares? Vamos ser sinceros aqui. Do Congresso Nacional como um todo. Você sabia que é absurdo mesmo, mas dá uma olhada. Matéria do O Antagonista. É muito panfleto, deputados. O antagonista diz que os parlamentares gastaram 79 milhões
só este ano da cota parlamentar para autopromoção. E a grande parte disso foi para fazer panfletos. Você tem noção que foram 79 milhões de reais, grande parte, para deputado fazer panfletos. E aí, tem-se uma investigação sobre os valores pagos nesses panfletos? Esses valores correspondem à realidade? Esses panfletos foram fiscalizados? Tá, você sabe que a resposta é não. É por isso que a gente, sabe, se sente abusado, roubado, quando a gente tem que pagar os impostos para saber para onde o nosso dinheiro vai. E realmente é um verdadeiro absurdo. Vamos falar dessa pauta aqui que também é importante. Matéria do Globo, tá, pessoal? O Javier Milei, ele fez um super decreto. Você deve estar sabendo disso. E aí, a esquerda entrou contra esse super decreto. Esse super decreto quer desregulamentar a economia, ou seja, quer tirar o câncer do Estado das costas do moribundo argentino. Quer tirar o câncer do Estado da economia argentina. E aí, esse mega decreto do Milei, sabe, foram aquelas reformas que eu digo, ó, a direita tinha que chegar fazendo essas reformas. Ele que é ultraliberal. E aí, nas reformas tem, o Estado tira a regulamentação toda, você pode fazer negócio em criptomoeda, você pode fazer negócio em trocas, você pode fazer negócio em dólar, em ien da China, não importa, desde que você faça negócio e traga esse dinheiro para dentro da Argentina para que a Argentina possa voltar a ter geração de emprego, produzir, isso é o que importa. A forma que você vai trabalhar, você combina com o seu patrão, tem essas regras trabalhistas todas. É polêmico isso? É polêmico. Mas, num país que está em caos econômico, o desemprego é o maior mal, talvez seja uma importante solução. E aí entraram na justiça contra o Milei. Além do que estão fazendo também manifestações contra o Milei. A grande questão é que o Milei falou, olha, quer saber de uma coisa? Se o Congresso não me apoiar, ou se a justiça... Vamos lá, pensa comigo, eu vou trazer para a realidade nossa para você entender mais. É como se o Bolsonaro estivesse no poder agora. Acabou de entrar, com aquele apoio popular massivo. E ele fala, olha, é o seguinte, eu vou criar as reformas aqui. E aí o Congresso tem que aprovar. Ou o STF pode vir e falar, não vou, desregulamenta isso tudo, eu não vou aceitar, é inconstitucional. O que o Milei falou? Vocês querem ser mais forte do que o povo? Porque o povo é que decide tudo. Eu vou fazer um plebiscito. Se vocês tirarem, eu faço um plebiscito e o povo é quem define. E se vocês não cumprirem o que o povo definiu, pé na porta de vocês. E aí quem está descumprindo a vontade do povo são vocês. Resumindo, o cara está fazendo o que tem que ser feito na hora certa. Ele vai esperar a mídia bater, perder a popularidade para fazer as reformas? Não. Então, está fazendo muito bem. E olha só como o jogo político vem mudando de uma hora para outra as estratégias políticas. Imagina se o Bolsonaro entra fazendo as mesmas medidas que o Milei. Muita coisa teria sido diferente no Brasil. Então, Milei convocou aí o plebiscito para trazer aí uma forma diferente aí de deixar que o povo escolha as pautas importantes. Outra questão importante, Donald Trump, tá? Matéria da Gazeta Brasil. Suprema Corte de Michigan mantém Trump na corrida presidencial de 2024. Tá uma guerra lá nos Estados Unidos sobre essa questão do Trump. Um estado diz que pode, outro que não pode, mas no final das contas, Estados Unidos não é Brasil, não. Não é essa história de você chegar e tá inelegível. Por quê? Porque você reuniu com embaixadores. Tá inelegível. Por quê? Porque, sei lá, você fez um 7 de setembro aí muito cheio de gente. Não, lá é diferente. Tirar o Trump da jogada não vai ser jogada muito fácil, não, tá? Segunda matéria, a Suprema Corte de Michigan recusou nessa quarta-feira uma tentativa de excluir o ex-presidente Donald Trump da cédula das primárias presidenciais de 2024 no estado. O Tribunal de Michigan rejeitou um apelo do grupo liberal Free Speech for People, ou seja, a liberdade de voz para as pessoas, né, liberdade de expressão para as pessoas, que buscava bloquear a participação de Trump com base na sua suposta participação na incitação à invasão do Capitólio em 6 de janeiro de 2021.
Vocês viram como que Estados Unidos e Brasil é parecido? E é engraçado, né, que uma instituição chamada Free Speech for People querendo calar a voz do Trump para concorrer nas eleições. Pois é. Sabe, que vença na ideia, que vença nas urnas, é assim que o jogo funciona. É assim que tem que ser. E aí, eu acho que o Trump vai voltar e vai voltar com força total. Outra matéria que eu quero trazer para vocês, prometo que eu não vou me estender muito no editorial de hoje, você quer descansar, você quer ficar tranquilo, mas última matéria aqui para vocês, do jornal Razão. Turista é morto por morador de rua com paulada na cabeça em Balneário Camboriú. Criminoso em saidinha temporária golpeou um jovem em Balneário Camboriú com pauladas na cabeça para roubar uma pochete, gente. A vítima do crime, Gustavo Ernest, de apenas 23 anos, morreu no hospital. Ruth Cardoso. Antes de morrer, ele contou que um nóia, usando touca do Papai Noel, lhe atacou para lhe roubar. Assassino retornou espontaneamente para o presídio da Canhanduba após 7 dias em liberdade. Mais um caso envolvendo a saída temporária de quem não tem condições de viver em sociedade. Por que eu quis trazer isso aqui? É um absurdo, é um nojo ver isso aqui. Por que eu estou falando isso aqui? Eu já estou discutindo com vocês, já há um tempo, essas saidinhas, e que o Estado tem sangue nas mãos. Mas também vem um outro ponto. Esse é um morador de rua que estava no presídio, saiu para roubar e matar. Matar um jovem, um cara que tem uma vida inteira pela frente, 23 anos. E aí, vamos nos atentar a esse caso dos moradores de rua? Está na hora desses parlamentares seguirem um projeto que o Tarcísio de Freitas está tentando encaminhar, que é pegar a internação compulsória desses moradores de rua. Eles não têm condição de viver em sociedade. Eles são pessoas doentes. São pessoas que precisam de tratamento. E a vida das pessoas fica em risco com isso. Então, acho que tem que haver uma internação compulsória. Aquele que é viciado em crack, que não tem condição de ter uma vida em sociedade, tem que ter internação compulsória, sim, até que ele seja reinserido na sociedade. A saidinha tem que acabar e o Estado tem sangue nas mãos. A culpa é do Estado, a culpa é da saidinha, a culpa é de quem assina a saidinha. Não tenho dúvidas disso. E isso é indiscutível. Eu sei que é o sentimento de 90% dos brasileiros que têm uma sanidade mental para entender a gravidade que nós estamos vivendo. Você tem medo, a depender do lugar que você para, numa região mais central da cidade, quando uma pessoa, um morador de rua, vem até você para pedir dinheiro hoje, porque você não sabe qual vai ser a reação. Você tem medo, num final de ano, de sair para um evento com a sua família, porque você não sabe se um bandido vai estar fazendo ali os seus crimes porque teve a chance de sair e ficar 7 dias na rua. O Estado tem sangue nas mãos. Essa é a grande realidade. Tá bom? Obrigado, pessoal. Para quem ficou até o final, é sempre um prazer estar aqui com você. Deixa no comentário, fique até o final. E, enfim, é o nosso Brasil. Tá bom? Grande abraço, fica com Deus e vejo vocês no próximo editorial.